também a gente vai começar com a visão do Adriano Londres, falando do papel do empregador na geração de valor ao paciente. A gente sabe que tem tido aí uma transferência de responsabilidade, não vou entrar no mérito se isso é justo ou não, acho que no debate a gente pode até discutir isso, Adriano, do empregador como alguém importante na geração de valor, até porque no final do dia ele é quem está pagando a conta e assumindo aí a inflação médica de quase aí 20% ano a ano. Então, um debate super interessante, eu estou bastante empolgado para poder ouvir e fazer as perguntas, depois a gente abre a pergunta para vocês, mas não queria me alongar muito, vamos para os protagonistas, sou coadjuvante aqui hoje, queria começar com o Adriano Londres, por favor, nos seus 45 minutos, abordando o tema geração de valor na saúde e o papel do empregador. Eu gosto de começar sempre falando, essa é uma visão muito simples, mas é uma visão que eu tenho sobre a cadeia de saúde, eu chamo improdutiva, porque enquanto a gente não entregar o valor que a gente pode entregar pelos recursos que são dispendidos nesse sistema, eu vou continuar chamando ela de improdutiva. Ela não tem nada de produtiva, né? Ela é improdutiva. E ela é improdutiva por alguns aspectos. Primeiro, porque ela não é uma cadeia de saúde, a gente não tem nem sistema e muito menos de saúde, né? A gente, não quero ser repetitivo, mas a gente sabe que hoje o foco é em hospital, em doença e tecnologia. Isso tudo custa muito caro. E para juntar a isso tudo, um sistema de incentivos que é completamente conflitante e muitas vezes chega a ser antiético, né? Onde você tem, para um ganhar, o outro ganha, o outro perde, né? O financiador, o corretor ganha quanto mais alto for o reajuste, ele ganha na derrota daquele que ele representa. Isso é surreal, né? O prestador ganha em mate médio, trabalha em hospital, deve ter o almoxarifado deve estar tendo um cofre, né? E é assim até hoje, né? O médico ganha por volume, e aí sim vai, o sistema todo é remunerado por volume, é um sistema, como diz o meu sócio, a gente não tem uma cadeia produtiva, a gente tem uma cadeia alimentar, é um comendo o outro, né? E no final das contas a gente sabe o que acontece. Mas a minha maneira de enxergar é essa daqui. Você tem quem paga a conta, que é uma pessoa física ou jurídica, que contrata uma operadora que tem um produto. Eu não acho que é quem assume o risco, vou falar sobre isso, que hoje o risco, quem tem plano de saúde empresarial sabe disso, o risco volta para o seu colo um ano depois, né? Que contrata, por sua vez, uma rede de prestadores, que, por sua vez, atende o usuário final, que é o paciente. E aqui a indústria fornecendo insumos para os prestadores e as corretoras / consultorias assessorando os financiadores, né? Qual é a minha visão? De novo, trabalhei para quem entrega aquilo que as operadoras vendem, trabalhei em hospitais, sou filho e neto de médico também, e trabalhei para quem paga a conta. E a minha visão é de que as mudanças que a gente precisa ver na área da saúde não virão dessa relação operador e prestador. Eu, quando estava no Hospital do Coração, a ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, me pediu para escrever um artigo sobre relação, de 2014, relação operadora e prestador. Eu falei, que pedido ingrato. Não tenho o que dizer de novo nos últimos 10, 15 anos, não há o que dizer. Falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar sobre por que essa relação não muda. E sem nenhuma fundamentação técnica, puramente de forma intuitiva, eu cheguei a 3 conclusões. Eu chamei de 3 Cs. O primeiro motivo para essa relação não mudar é porque não há confiança. E como dizia um ex-chefe meu, os 20 motivos para não comprar uma Ferrari, o primeiro é que ele não tem dinheiro. Pouco importa os outros 19. Então, se você não confia, não há como criar um terreno fértil para que se possa fazer algo de novo. Essa é uma realidade, não há confiança. Segundo aspecto, não há competência. A gente não tem que ter vergonha de dizer isso. Todo mundo sabe pintar o quadro atual, falar um pouco do que eu estou até falando aqui, tem que tomar cuidado para não ficar, né, nessa ladainha. E todo mundo já leu o livro do Porter. Então, fica lindo. Agora, o que quando você não tem a competência e não se enxerga como protagonista e sim como vítima, é difícil mudar o sistema, né? E, na minha visão, as grandes competências que precisam ser desenvolvidas para o hospital, a gestão de corpo clínico, eu vou resumir numa questão. Não dá para construir proposta de valor sem trazer o médico para perto. Eu fui comercial do hospital. Você vai continuar tratando de preço, CH e reajuste de área e taxa. Esquece. O último lugar que eu queria estar sentado, eu sei que alguns de vocês sentam nessa cadeira, é na cadeira de responsável médico para uma instituição, porque eu sei, quando sou filho e neto de médico, o quanto que é difícil trazer o médico para participar desse processo. Na minha visão, então, os hospitais vão muito bem e evoluíram muito do ponto de vista do negócio, mas o Peter Drucker diz que o hospital é um monstro de 2 cabeças. Ele é um negócio, mas ele tem um aspecto assistencial. Eu acho que falta muito, o grande salto que a gente precisa do ponto de vista do hospital é entender e repensar o seu papel, seja na sua relação com o corpo clínico, seja nas suas estratégias.
Se ele quer permanecer com uma unidade de atendimento terciário e quaternário, ou se ele quer efetivamente evoluir e se tornar um sistema de saúde, um provedor de saúde efetivamente, e como que ele vai fazer isso junto àqueles que participam, que são os médicos, né? Quer dizer, mais do que até os profissionais, eu acho que os médicos, como criar nos médicos um sentimento de pertencimento e como trazê-los para perto e colocá-los a par desse momento do mercado. Esse, para mim, é o grande desafio. E do ponto de vista das operadoras, eu já sei que o Marcelo vai falar um pouco de caminhos para isso que eu vou dizer. Eu acho que faltou entender que o papel de uma operadora, na minha visão, muito mais do que ser pagador de conta, era ter um pouco, minimamente, a cabeça de uma secretaria de saúde, ter políticas de saúde. Não fizeram. Não fizeram. Eu acho que todos são culpados desse processo. Deu para ser incompetente e ineficiente, para os dias de hoje, todos nós conseguimos ser incompetentes e ineficientes. Já não dá mais. Né? Então, confiança, competência e o terceiro aspecto, conjuntura. O que podia ter acontecido de melhor para o Brasil para a área da saúde foi a crise que a gente passou. Eu não olho a crise como problema, eu olho a crise como divisor de águas. E foi nesse contexto que as empresas começaram a despertar. Então, na minha visão, não será nessa relação operadora-prestadora. A gente tem alguns exemplos pontuais, de inovação tem, mas eu acho que tem um outro ator que está vindo aí, não para assumir o papel de todos, mas para ser um protagonista desse processo, que são as empresas. Né? 2/3 dos planos de saúde no Brasil são pagos por empresas. Quando a gente perdeu 3,5 milhões, a gente perdeu, em parte, em grande parte, por demissão, por perda de emprego. Há uma correlação direta entre emprego, geração de emprego e usuários de plano de saúde. Só que as empresas, poucas empresas estão preparadas para entender o momento e para entender o momento e o seu papel. Né, o seu papel nesse processo. Tem dois caminhos. Ou você reclama e paga aquele boleto milionário de plano de saúde, não faz nada. Você entende que o seu papel é financiar o benefício. Ou você entende, dado esse cenário que eu coloquei aqui, e se você concorda com ele, que seu papel é assumir um pouco, no mínimo, o papel de cogestor desse processo. Eu falo que a empresa tem que sair do assento 24E, lá aquele último assento no meio, lá do avião da TAM, o que quer que seja, e tem que sentar na cabine como copiloto. O piloto, que é um outro ator, que eu não vou falar aqui hoje, é o usuário. Enquanto a gente continuar deixando de fora o usuário e as responsabilidades que ele tem que ter na gestão do seu próprio plano de saúde, a gente também vai ter dificuldade. Mas, enfim, isso começa pela empresa, pelo menos no segmento corporativo. E eu entendo que essas empresas precisam ser empoderadas, né? E esse é um caminho fundamental para começar a mudar um pouco a maneira como, pelo menos, as coisas vinham sendo feitas. Eu acredito piamente, é nisso que eu estou apostando, que as empresas terão um papel de protagonismo na mudança da maneira como esse sistema está estabelecido e na cobrança por valor. Ela não aguenta mais pagar a conta que paga. Então, quando a gente fala de modelo de remuneração, que foi a primeira conversa com o Roberto, eu falei, eu quero evitar falar disso aqui. Tem gente muito melhor do que eu para falar disso. Né? De pagamento por performance, pagamento por valor. Eu quero evitar falar disso. Eu quero falar sobre uma outra questão. E por quê? Porque, de novo, você tem aí 47 milhões de usuários, 67% dos planos são planos empresariais. Houve uma redução enorme, 3 milhões e tanto. Agora, esse dado aqui é fresquinho. Quer dizer, fresco porque o dado não sai, sai sempre com delay, né? Teve um pequeno aumento aqui de 100 mil vidas, mas a gente perdeu. E eu insisto, a gente perdeu em parte por conta de crise, pessoas foram demitidas, cargos foram extintos, algumas empresas pequenas deixaram de plano de saúde, mas também porque nós, coletivamente, não conseguimos gerar mais valor pelo recurso que estava disponível. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida sobre isso. Bom, então eu vou falar sobre essas duas correlações aqui. Como é que as empresas estão repensando a sua relação com as operadoras e como é que elas estão repensando a sua relação com as corretora/consultorias. Eu acho que todo mundo precisa repensar o seu papel. Não tem ninguém que está entregando valor na proporção que poderia ser entregue. Né? Quem não enxerga aí, ou eu estou maluco, ou quem não enxerga isso vai ficar pelo meio do caminho. Né? Esse aqui é um gráfico que explica um pouco o que as empresas estão vivendo. Se a gente pegar aqui alguns indicadores clássicos de inflação ao consumidor, nos últimos, de 2008 a 2017, medindo diversos índices, aumentou aí, a inflação aumentou na casa de 80%. Eu não vou pegar o IPCA-FIP de saúde, porque ele não traduz, ele não traz, isso é uma discussão que tem sido muito vinculada na mídia, né? Usar indicadores de, mesmo IPC-FIP, ele não traz um negócio chamado frequência. Não basta olhar a variação de preço. Há uma mudança grande por conta de frequência, e ele não captura isso.
Também não vou pegar o índice do plano de saúde individual do INSS, porque ele é exatamente igual. O ex-ministro Guido Mantega tratava o preço da gasolina, e a gente viu o que aconteceu depois que deixou de ser um controle artificial. Essa é uma realidade. Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada sobre reajuste plano individual, eu só sei que essa é ruim. É um pouco cômodo dizer isso, né? Tem lá um lado meu que diz, deixa o mercado regular isso. Tem um lado meu que diz, saúde é um bem diferente do que qualquer outro. Será que deve ser assim? Eu ainda não tenho uma resposta sobre isso. Então, vamos olhar esse dado aqui, né, que poderia ter outros tantos, também com ressalvas. É um dado de um instituto produzindo o seu próprio dado. Mas para a gente entender a proporção, 290 para 80. Isso aqui explica um pouco, eu botei essa boca do jacaré, isso aqui é empresa. Ó. Isso aqui é o custo do plano de saúde, isso aqui é o quanto que ela consegue repassar desse custo para o seu serviço. E aí elas ficam desesperadas e tentaram várias manobras, vou falar um pouco sobre isso, até que estão começando a repensar isso. Eu adoro esse quadro, eu já uso ele há mais de 10 anos, e ele nunca teve tão atual. Vou traduzir aqui para quem precisar. É um abismo aqui, né? Você vê que tem um abismo, um galho aqui já até está soltando, sistema de saúde. Aqui está o provedor de serviço, e aqui eu entendo que eles quiseram dizer tanto os prestadores quanto as operadoras, o governo com aquela cara de perdido, né? E o empregador com uma cara de desespero, olhando para o prestador / operador, dizendo o seguinte, exatamente quando que você acha que a gente deve fazer alguma coisa para mudar esse cenário? Esse é o quadro no qual a gente se encontra. E a empresa, repara, que é quem está com a cara de mais, como é que eu vou dizer assim, desesperado nesse contexto. Eu acho que ele é atual para o Brasil. Essa é a minha percepção. Vou trazer alguns dados de situações que eu vivi. Esse executivo aqui, ele foi presidente da Fabrimar. A Fabrimar é uma empresa de louças, é concorrente da Deca. Não sei porque você vai em Congonhas, a louça é Fabrimar, vai no Rio, a louça é Deca. Mas, enfim, isso não cabe aqui, é só curiosidade. E eles diziam o seguinte, Adriano, temos uma sinistralidade, negociando um reajuste do plano de saúde dele, temos uma sinistralidade muito próxima ao limite técnico. E ele só podia gastar, vocês sabem o que é limite técnico no contrato de plano de saúde? Só podia gastar 70, estava gastando 72, veio um reajuste de 20. Né? Nossa capacidade de repassar esse aumento é no máximo 5, aquele quadro que eu mostrei, né? Vem a boca do jacaré pedindo 20, ele fala, eu não consigo repassar, eu consigo repassar 5. Qual é o futuro desse mercado? Até quando as empresas conseguirão suportar esse aumento? Temo pelo dia que as empresas se virem forçadas a deixarem de oferecer plano de saúde. Isso era naquele cenário, eu não acredito que isso vai acontecer. Aliás, eu estou bastante otimista com o que começa a acontecer. Mas é um depoimento real de uma empresa com a qual eu tinha bastante contato. O que as empresas fizeram diante desse quadro que não é de hoje? Né? Primeiro movimento foi, eu vou trocar de operador, e era a festa do corretor. Está alto o custo, evitar o reajuste, eu troco de operadora. Trocar de operadora, mudar de operadora não muda o comportamento do usuário, você leva o comportamento do usuário junto. O que acontecia? Trocava uma vez, trocava duas, trocava três, via que isso não funcionava. Festa do corretor, desespero da empresa, essa era uma realidade. E aí depois, começar a entender assim, não, eu vou começar a dividir um pouco de custo, eu vou acabar com contribuição, até por conta dos artigos da lei que criam aquele benefício pós-emprego, eu vou aumentar a contribuição do dependente, eu vou aumentar a coparticipação, não que ela não tenha o seu papel pedagógico, que ela tem, mas que não seja exclusivamente para aumentar o financiamento, ou reduzir o financiamento por parte da empresa. Eu vou fazer downgrade, eu vou trocar de um produto nacional para o regional, da acomodação apartamento. Esse movimento também foi feito. Também não trouxe resultado. Você tem um resultado por um período. Isso mudou muito pouco a maneira das pessoas se comportarem. Né? E eu acho que a gente começa a entrar numa onda, o problema é que se fala muito disso, né? Que é uma onda efetivamente de gestão, as empresas estão entendendo. É um pouco como a gente em relação ao Estado. Né? Você tem dois tipos de cidadão, aquele que reclama e acha que o Estado tinha que fazer tudo, e tem aquele que entende que ele tem o seu papel naquilo que o Estado eventualmente deveria fazer, mas não faz. Ou a gente tem um pouco dessa visão, a gente vai ser um eterno infeliz. Né? Até porque isso traz um certo propósito. Né? Fazer aquilo que precisa ser feito. Óbvio que até um certo limite. Mas as empresas estão começando a entender de que o papel delas é, de alguma maneira, não sabem como. Não sabem como. Pode passar pelo que o Marcelo vai apresentar, mas que elas precisam, elas estão incomodadas, estão desesperadas, querem mudar a maneira de tratar da questão da gestão do benefício.